Boa noite a todas e todos. O meu nome é Amália Leites, eu sou professora de Língua Portuguesa e Espanhola no IFRS Campus Bento Gonçalves e estamos aqui hoje mais uma noite com o nosso ciclo de palestras, o Espaço da Literatura em Sala de Aula. Nós já tivemos, das nossas atividades, tivemos no dia 27 de outubro o Despertar do Narrador com José Henrique de Castilhos. Depois, no dia 3, nós tivemos Literatura Negro-Brasileira em Sala de Aula, temas e abordagens. No dia 10, que foi na semana passada, a Fernanda Vieira veio conversar com a gente sobre literaturas indígenas de mulheres, territórios do saber ancestral. E hoje nós vamos ter como convidada, que eu já vou chamar ela aqui para a nossa live, a professora Samira Dallagnol, que vai falar sobre a leitura literária e a formação docente, experiências de leitura. Antes de trazer a Samira, eu queria dar uns recadinhos, para os nossos participantes. Esse ciclo de palestras, ele tem uma certificação de 12 horas, tanto pelo projeto Conversas Literárias, que é de onde ele se originou, e pelo IFRS, vai ser essa certificação. O projeto Conversas Literárias é um projeto de extensão do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, que existe já há 3 anos. E essa certificação, para os nossos participantes terem essa certificação depois do final, que vai ser a nossa última palestra no dia 1º de dezembro, vocês precisam preencher o formulário de presença que está aqui embaixo na descrição do YouTube. Tem um formulário de inscrição, ele ainda está aberto, porque a gente entende que pode ser que algumas pessoas só ficaram sabendo agora, ou na semana passada, e a nossa ideia é que isso não seja impedimento para a participação de ninguém. Então, vocês ainda podem preencher o formulário de inscrição com os dados de vocês e podem depois preencher a lista de presenças, que é uma para cada palestra, certo? Então, quem está nos assistindo hoje, por mais que participe e preencha seu nome na lista de presenças, não gera automaticamente a certificação de 12 horas. Então, vocês podem ir na playlist do canal do IFRS Campus Bento. Ali estão, eu acho que esse link também está aqui na descrição, se eu não me engano. E as nossas bolsistas estão colocando aqui no chat do YouTube, que eu posso acompanhar. Então, vocês podem assistir as palestras anteriores, podem confirmar a presença de vocês, e aí no final, depois do dia 1º de dezembro, da nossa última palestra, aí a gente vai cruzar os dados e ver aquelas pessoas com 75% de presença, têm direito, então, ao certificado. Mais uma noite que temos convidados aqui, os participantes de vários lugares do Brasil, que nos enche muito de alegria. A nossa ideia é isso, é falar de literatura e contribuir com a formação docente, que é uma das missões do Instituto Federal, que amplie a sua pesquisa e as suas atividades também para a comunidade externa, não somente dentro do IFRS. Na semana que vem, a nossa quinta palestra, no dia 24, já aproveito para convidar aqui todas e todos, vai ser com a professora Andréa Canitz, e o tema será Aula de Literatura no primeiro ano do ensino médio, da leitura à produção textual. E no dia 1º de dezembro, para fechar, então, teremos 2 palestras em uma, com a professora Natália Gasparini, com o título Islã, Ideias para levar a batalha de poesia para a sala de aula, e com a professora Michele Mafessoni, que eu vi aqui no chat que está nos acompanhando, com o tema Aula de Literatura como espaço de descolonização do saber. Então é isso, qualquer dúvida também vocês podem perguntar para o nosso, mandar dúvidas pelo nosso e-mail, conversasliterárias.bg, de Bento Gonçalves, @gmail.com. E também aqui no chat a gente tem o apoio imprescindível da Alice e da Juliana, que são as nossas queridas bolsistas, que estão nos auxiliando tanto em toda a questão da certificação e os formulários de presença, que vocês estão preenchendo, e também com as perguntas. A nossa ideia é que seja um momento de bastante troca. A nossa palestrante vai falar de 40, 50 minutos, mais ou menos, e aí depois a gente vai abrir para perguntas. E a ideia é que vocês façam as perguntas, então, pelo chat do YouTube, e a gente depois encaminha para ela em 2 blocos de 3 perguntas. Certo? Então, vou fazer uma apresentação aqui da professora Samira. Vou colocar ela aqui com a gente. Oi, Samira, boa noite. Olá, tudo bem? Boa noite. Boa noite a todos e todos.
bem-vinda. Obrigada por ter aceito nosso convite. Eu vou te apresentar, então, antes de te dar a palavra e a gente organizar aqui os slides e tudo isso. A Samira Dallagnol fez graduação em Letras Português e Inglês na Universidade de Caxias do Sul. É mestre em Letras e Cultura Regional pela Universidade de Caxias do Sul e doutoranda no programa de doutorado em Letras e Cultura pela mesma universidade. Os temas de interesse perpassam questões atinentes à leitura enquanto prática social, seus desdobramentos sociológicos e antropológicos e a formação dos professores de língua inglesa a partir de seus percursos de leitura. Atualmente, ela é professora do curso de Letras em Inglês na Universidade de Caxias do Sul e é proprietária e professora da Futura Idiomas em Nova Bassano. A Prof. Samira também, ela é participante do projeto Conversas Literárias já desde vários meses, que a gente está na pandemia, ela tem participado conosco, tem acompanhado também todas essas nossas experiências. Eu vou colocar aqui os slides. Vamos testar a última vez, Samira, antes de eu sair, só testa do primeiro para o segundo, para ver se deu tudo certo. Tá passando aí? Tá passando, certo. Qualquer coisa, me chama aqui que eu apareço também, eu volto, senão eu volto daqui a 45, 50 minutos. Tá bom? Obrigada mais uma vez, boa atividade para todas e todos nós. Então tá, muito obrigada, eu que agradeço, né? Eu gostaria muito de expressar esse reconhecimento e essa alegria pelo convite que vocês me fizeram, porque eu acho que é sempre importante, né, fortalecer a leitura, reunir leitores e promover os livros. Eu tentei dividir essa fala em 3 momentos, então, leitor, os livros e as leituras, o professor leitor, e um percurso de leituras, na qual eu falo um pouquinho sobre o meu próprio percurso enquanto professora e enquanto formadora de outros professores. Para começar essa fala, eu achei bem pertinente dividir com vocês um pequeno conto. Aqui ele parece que está num formato de poema, né? Mas ele é um conto que eu li há um tempo atrás, acho que faz quase uns 2 anos, quando eu visitei Santiago, no Chile. E eu achei que ele tinha tudo a ver com a nossa fala de hoje, com a nossa atividade, né? Então, vou tentar ler em espanhol para vocês. E aí eu quero que ele fique ressoando um pouco ali na mente de vocês. Então, esse conto diz o seguinte: El lector. Veía al viejo llegar a sentarse en un banco de parque florestal, frente al monumento Rubén Darío. Siempre con un libro en la mano, para mí era el mayor lector del mundo. Se concentraba tanto en la lectura que parecía sumergirse entre las páginas. Y un día lo hizo, se metió en el libro. Juro que sí. El libro lo absorbió. Me dije, imposible. Pero el mejor lector del mundo había desaparecido y el libro estaba inerte sobre el banco del parque. Pensé, ¡qué libro más extraordinario! Y me lo robé. Lo llevé a casa com leitor e todo. Então, quem escreveu esse pequeno conto é o Rodrigo Atriabena-Press, e ele ganhou, então, um prêmio nesse concurso Santiago em 100 palavras. Então, como eu disse para vocês, esse primeiro momento da minha fala vai tentar dar conta, né, dessa tríade, o leitor, os livros e as leituras. E, de certa forma, para mim, esses 3 elementos, eles são primordiais, eles são cruciais para compreender as práticas de leitura, as práticas leitoras e essas nossas experiências, especialmente com a literatura. Então, a gente pode pensar que as discussões sobre leitura literária, elas são tão antigas quanto a cultura ocidental. E isso a gente vê, por exemplo, nos textos de Platão. Ele já dizia lá, né, que o texto escrito não induziria a sabedoria, visto que o conhecimento das coisas seria transmitido por sinais exteriores a elas, signos. O que ele quer dizer é que, para ele, o conhecimento está muito mais vinculado à memória do que ao papel.
Então, para ele, a questão da escrita e da leitura tinha um valor menor. E aí eu vou seguindo um pouquinho também com essa questão da Grécia Antiga, e aí a gente vai para o Iluminismo, né, e vai pensar um pouquinho como é que isso funcionava lá. Vocês vejam que na Grécia Antiga a gente vai ter essa complicação, né, essa passagem entre o mundo oral e o mundo escrito, e indo para o Iluminismo, a gente já vai ter um modelo que é usado com muita frequência, lá no final do século XVIII, e registrado por pintores e escritores. E esse modelo, ele vai privilegiar a leitura campesina, patriarcal e bíblica, realizada na vigília pelo pai que lê, né, em voz alta para a família, por exemplo, ou pelo pároco, ou por alguma pessoa com mais autoridade, né, dentro daquela comunidade. O que, por exemplo, né, em contrapartida, seria um motivo de denúncia nessa época, seria, por exemplo, uma leitura urbana, uma leitura negligente, desenvolta, uma leitura que qualquer um poderia fazer, né, uma leitura perigosa, especialmente para a ordem política. E aí nós temos, por exemplo, o Carvalho e o Chartier, que vão dizer que essa leitura ela vai funcionar um pouco como um narcótico, que desviaria das verdadeiras luzes, ou como ainda uma perturbação da imaginação e dos sentidos. O furor da lei atingiria todos os observadores contemporâneos. Então, esse modo de leitura um pouco mais ameaçador ou insolente, ele viria a desenvolver uma função primordial no afastamento dos súditos e da corte, dos cristãos e da igreja. E eu falo aqui, então, em especial da França, mas pensando também num continente europeu, terminando ali esse período iluminista, né, e talvez já se encaminhando para uma Europa pré-industrial. E aí, nesse novo momento histórico, né, econômico, cultural, vai se entender a leitura literária como uma atividade ociosa, uma atividade própria das camadas privilegiadas. E aí nós vamos ter, por exemplo, a industrialização, né, com uma formação da burguesia, e essa leitura ela vai ganhar contornos de ascensão social. Então, a partir dali, nós começamos a compreender que ser analfabeto significa ser um fracassado socialmente. E dá para entender também, aos poucos, a filha desse sujeito moderno e leitor, tendo como a leitura, né, sendo ela uma necessidade objetiva, implicada por muitas práticas sociais, ela vai impedir o sujeito que é analfabeto de participar dessas práticas. E isso não muda muito, né? Daquele período para cá, a gente não tem tantas mudanças nesse sentido. As pessoas que não têm acesso à leitura ainda têm muitas barreiras, muitos obstáculos. Eu não falo aqui da leitura literária, eu falo de uma leitura mais funcional, né? Mais pragmática. E, quiçá, de uma leitura literária. Seguindo aqui, eu vou mencionar Brito, 2015, que ele diz o seguinte, que ser leitor seria, então, uma condição que garantiria certo trânsito social. Então, é possível uma certa mobilidade social a partir da leitura. E o fato de ser leitor vai oferecer ao sujeito maior possibilidade de produção, de consumo, de participação nas esferas sociais e também culturais. Nós podemos pensar, por exemplo, a partir daquilo que Yunis nos traz, quando ela diz assim que a leitura e a escrita, elas são produções humanas, promovidas pela história social, que transforma, ou que vai transformando, né, vai se transformando em práticas de transmissão cultural. Então, desde a consolidação da ideia de homem moderno até hoje, como eu disse antes, né, ser analfabeto é ainda uma falha grave. E essa falha, tão grave ela é, que a instituição pública responsável pelo patrimônio cultural preservado está sentada sobre o ler e o escrever. E a educação formal
ou informal, consideram a importância de recolher e registrar o vivido, formatando-o com narrativas ou relatos. Ainda é imprescindível ressaltar que a leitura literária, ela não serve para salvar os homens do mundo e muito menos para salvar os homens deles mesmos. Eu uso homens aqui com uma conotação mais genérica, homens, mulheres, enfim. Não dá para pensar que a gente pode salvar a nossa alma, que seja, né, o nosso espírito, a partir da leitura. Nem mais o exímio leitor vai fazer fortuna, vai ganhar na loteria, simplesmente porque começa a ler vorazmente. Ele também não vai evitar, né, de vivenciar intempéries ou obstáculos da sua vida, ou ainda vai desfrutar somente dos prazeres da vida, só porque ele está cercado de livros, só porque ele é um leitor. Entretanto, especialmente no texto literário, existe uma potência de encontrar palavras e narrativas para nomear, dizer e elaborar o passado, o presente e a promessa do futuro, para que nada, nem mesmo o pior dos horrores, ou a maior das solidões, possa escapar à história. O que eu quero dizer com isso? Apesar da leitura não ser a nossa pílula de salvação, ela pode abrir portas, ela pode nos conectar com outras possibilidades, outros universos, enfim, outras opções de vida, outras perspectivas. Aí eu cito de novo, né, o Brito, quando ele diz o seguinte, que o autor, Brito, né, pondera que a leitura de livros literários vai promover a reflexão, o ler e o pensar para ser, o inventar para viver, o ler para inventar, em um movimento ininterrupto, estimulando e incomodando a si mesmo e ao seu entorno. Também gostaria de mencionar com vocês uma metáfora, na verdade elas são 3 grandes metáforas, que o nosso querido Mangel nos apresenta em uma das suas obras, que é bem essa ideia do leitor como viajante, o leitor em sua torre de marfim e o leitor como traça. Então, nós podemos pensar, por exemplo, o leitor como viajante, como aquele que percorre as páginas de um livro, que descobre e desbrava as aventuras de cada capítulo. Por outro lado, a gente vai ter, então, esse leitor na torre de marfim, entendido como aquele ser solitário e isolado das relações do mundo cotidiano, que busca a reclusão para refletir melhor sobre a sua vida e sobre o mundo. Por fim, a gente vai ter o leitor como traça, e é aquele que vai devorar as palavras, as linhas, as páginas inteiras, e em dado momento acaba sendo também devorado pelos livros. Por conseguinte, deixa eu passar o slide aqui. Ao adentrar nessa experiência de leitura literária, se cogita também que ela possa promover alguns processos psíquicos variados, funcionando como uma mediadora de relações. A gente vai ter, por exemplo, a Michelle Petit, que vai nos contemplar aqui, né, nos auxiliar nessa reflexão, dizendo que o que há de insubstituível na experiência de leitura literária é o fato de provocar um pensamento vivo, de atrair ideias, sugerir comparações insólitas, inspirar e despertar. Ela vai afirmar ainda que o que compõe esse valor são os momentos em que as palavras surgem, em que os elos são criados. E segundo ela, é por isso que grandes escritores geralmente são exímios leitores antes de começar a escrever. Que sábios desfrutam da poesia e dos romances a fim de reativar sua habilidade inventiva, na busca incessante de conexões inesperadas. Ela complementa ainda quando diz assim, que se trata de um pensamento aberto para o exterior, e talvez seja por isso que olhamos ao longe quando erguemos os olhos de um livro. Vocês devem ter imaginado, né, essa cena, porque deve ter acontecido inúmeras vezes com todos vocês. Está concentrado no livro e daqui a pouco
se perde, né, o olhar para o alto, para cima, porque aquele livro mexeu com a gente, fez a gente pensar em outras tantas possibilidades. A Petit ainda diz que pensamos fora de nós, em um longe para o qual a leitura nos transportou. Não fizemos mais do que passar pelo livro que nos lançou em outra cena. Vamos adiante aqui. Continuo falando sobre a Petit, a Michel Petit, mas já vou chegar no La Roça também. Essa pesquisadora francesa, então, ela vai nos dizer que a experiência literária, né, de leitura literária, vai permitir que o leitor busque decifrar a sua própria existência. Entretanto, é o texto que revela o leitor. É a obra que sabe muito sobre o seu leitor, no sentido de que as palavras constituem o leitor. E também, a partir das narrativas literárias, o leitor constrói a sua própria narrativa. Isso é interessantíssimo e tem tudo a ver com a terceira parte dessa nossa conversa. É comum a textos literários tocar o mais profundo da experiência humana, e obras desse calibre costumam impactar cada um de seus leitores a cada leitura. Assim, na dimensão da experiência da leitura literária, em que a leitura trabalha o leitor, elabora-se um espaço interior, íntimo. Tal espaço não é uma simples ilusão ou válvula de escape, mesmo que possa vir a ser. Sobretudo, é uma fuga para o espaço em que não há dependência de outros e que permite uma nova percepção do entorno, justamente por explorar as contradições e as ambivalências das quais o ser humano é feito. Chegamos, então, no La Roça, que diz o seguinte, que é interessante que se pense, né, a experiência de leitura literária como formação e como forma, né, de se conectar a essas práticas e também à subjetividade do leitor. Vocês vejam que talvez a Petit nos apresente alguma ideia mais descritiva desse processo subjetivo, desse processo tão íntimo que ocorre entre o texto e o leitor. Já La Roça vem nos dizer que existe uma conexão, uma busca incessante sobre essa conexão, que é nada mais do que essa subjetividade, né, que acontece entre leitor e leitura. Então, também se compreende a leitura como algo que forma, deforma ou transforma o ser humano. Ou seja, como um elemento constituinte do ser, não sendo simplesmente um passatempo ou um modo de evasão ou escape. Essa parte, então, eu digo que a experiência de leitura literária, ela vai implicar num trabalho interno do leitor. E é o leitor que vive esse experimento. Não é o fato de ter lido, mas o que a leitura o instigou a realizar, mesmo que sejam ações íntimas, talvez até imperceptíveis, se não observadas com cuidado e a longo prazo. É fundamental que se estude essa relação, né, entre a leitura literária e os leitores, a fim de objetivar o tanto que possível, né, essas experiências. Eu sei que às vezes é complicado a gente pensar o que é que esse texto que eu li causou em mim, que tipo de impacto, como é que isso me transformou. Às vezes é complicado a gente ter uma resposta para isso, mas é preciso pensar sobre, porque é isso que acontece. O texto literário nos transforma. Na segunda parte, então, eu vou ter, como eu disse para vocês, o foco no professor leitor. E aqui, então, eu começo dizendo para vocês que todas essas relações que a gente vinha falando até aqui, elas só são possíveis porque se parte da ideia de que a leitura está presente, visto que se não há leitura, o livro perde o seu valor cultural e, quiçá, o seu valor simbólico. Se não há leitura, não há leitores. E não existindo aqueles que fazem o texto ganhar sentido, a leitura se torna uma prática inexistente.
Desse modo, a leitura precisa ser definida e discutida no intuito de contribuir para a construção do perfil do professor leitor, visto que esse elemento implica em outros dois, formando sim a tríplice, né, essa tríade inseparável que eu apresentei para vocês anteriormente, os livros, a leitura ou as leituras e os leitores. Então, nessa dimensão, a leitura vai se apresentar como um valor, que não tem origem nela mesma, muito menos no leitor. Porém, ela vai se articular com um conjunto de valores e de saberes postos socialmente. Brito complementa afirmando que ler pode ser uma tarefa exigente, até mesmo difícil e incômoda. No entanto, o prazer da leitura deve vir do desenvolvimento da consciência e da capacidade de estudar, de pensar o mundo sistematicamente, de fantasiar e fabular, sem simplesmente consumir a fantasia industrial. A fim de que a leitura resulte em formação do professor, é necessário que se construa uma relação íntima entre o texto e a subjetividade, e assim entender a leitura como experiência, percebida não como o que acontece, mas sim como o que ocorre ao leitor. Então, ao cogitar sobre a formação como leitura, isso implica entender a leitura como uma forma de produção de sentido. Qualquer elemento da realidade pode ser considerado um texto, algo que demande a nossa atenção e compreensão numa condição especial, não de apropriação, mas de entendimento. Livros, pessoas, objetos, obras de arte, enfim, a própria natureza. Todos esses podem ser exemplos de textos aos quais os sentidos são atribuídos. Então, eu recorro uma vez mais à La Roça, que diz que quem não é capaz de se colocar nesse lugar de escuta, interrompeu o seu potencial de formação e de transformação. Também ele vai complementar na verdade, Silva vai complementar essa nossa reflexão, dizendo que existe o entendimento de que o professor, enquanto formador de outros leitores, deve ser necessariamente um leitor, vivenciando a leitura com os seus estudantes como um instrumento cultural bastante complexo, o qual mediaria conhecimentos e práticas. Desse ponto de vista, então, Silva nos apresenta a ideia de que não é possível pensar a formação de professores sob o jugo de uma crise da leitura. Pois, se pensa que o professor é um disseminador de leituras nas escolas, nas universidades, nos grupos de leitura, inclusive na sua rua, no seu bairro, né? E não um mero intermediário entre seu destinatário e um saber neutro. Ou seja, a leitura ela seria uma ferramenta profícua a ser utilizada em sala de aula, no sentido de promover a descoberta, o diálogo, o estudo, a experiência, seja essa leitura literária ou não. Ela precisaria ser apresentada de um modo distinto, né, buscando momentos e espaços que possibilitem aos alunos a lerem de modo mais significativo, lendo para além da decifração da língua, atribuindo sentidos como um sujeito histórico, que, por meio dos livros e da leitura, promove transformações em si mesmo e no mundo ao seu redor. Vamos passando aqui mais um slide. Digo para vocês também que é possível pensar que a ação de se tornar um leitor envolve uma forma de posicionamento em relação ao texto e às práticas de leitura literárias. E tal relação é parte constitutiva da história pessoal de cada sujeito. Ou seja, a relação do leitor com o texto e com suas experiências de leitura literária estão intimamente atreladas às convenções sociais e culturais que permeiam a leitura. Portanto, nós vamos ter mais uma citação de Brito quando ele diz o seguinte, que o leitor autônomo não é apenas a quem lê de acordo com os seus impulsos ou interesses, exatamente porque esses desejos e opções podem resultar da ação de fatores exógenos, como questões culturais e sociais.
O leitor autônomo seria aquele que dispõe de artifícios para conhecer e controlar tais fatores. Já uma pedagogia da experiência de leitura literária implicará em pensar no desenvolvimento da autonomia desse leitor, uma vez que é necessário compreender a sua limitação, investindo na ampliação de suas vivências literárias por meio da experiência contínua. O autor toca ainda nas três questões relevantes quando focaliza a formação do leitor. E aqui eu penso também na formação do professor leitor, as quais são tidas como mal esclarecidas ou pouco comentadas. Por exemplo, a primeira ideia é de que nem todos sabem ler, que nem todos que sabem ler são leitores. Ou seja, saber ler em silêncio ou enunciar em voz alta não são características que definem o leitor. A segunda ideia é a de que existiria um agente formador, um suposto bom leitor, que saberia exatamente como formar novos leitores, ignorando, por exemplo, o percurso individual de leituras, as múltiplas possibilidades de se descobrir uma obra, por exemplo. Por fim, a terceira ideia, subentendida na cantilena da formação de leitores, é a sugestão de que ser leitor é necessariamente uma escolha positiva. De outro modo, como justificar o empenho gigantesco de diferentes frentes e instituições no incentivo dessa prática? Espero que tenha ficado claro que é a ironia desse trecho, né? Focalizando, então, no professor leitor e entendendo como um leitor autônomo e competente, é válido tomar, então, Teresa Colomer como base e compartilhar com vocês o que ela nos diz. O leitor competente, ele conta com algumas capacidades específicas, bem como com alguns conhecimentos determinados que possibilitam a interpretação de textos em meio a uma cultura característica. Tais competências e conhecimentos devem permitir que o leitor incursione por debates relativos à cultura, confrontando as ideias e os valores que a configuram. Ou seja, trata-se de desenvolver condições de interpretação que permitam tanto uma socialização mais rica e lúdica e lúcida dos indivíduos, como a experimentação de um prazer literário que se constrói ao longo do processo. Então, nossa última parte aqui, que vai falar sobre o professor leitor. Sem sombra de dúvidas, o texto literário é um dos instrumentos que mais demanda a colaboração do leitor, visto que é organizado deliberadamente de forma a se constituir por elipses, vazios e ambiguidades. Em contrapartida, é o texto que mais contribuirá para o desenvolvimento da sensibilidade leitora do professor leitor. Segundo Colomer, aprender a ler literatura oferece a chance de se sensibilizar os indícios de linguagem, de converter-se em um leitor que não permanece na dependência do discurso do outro, ou ainda em um leitor que é capaz de analisar e julgar por conta e risco. Afirma ainda que o progresso do leitor se dá a partir da compreensão dos elementos internos do texto, em direção a uma leitura mais interpretativa, que lança mão da capacidade de relacionar, refletir e contrapor, a fim de suscitar significados. Então, conforme aponta, a nossa autora, a sua experiência com alunos que se graduam professores revela que eles estão habituados a abdicar de suas interpretações das obras em detrimento dos critérios educativos e literários aprendidos como adequados para validar os textos lidos. Isso faz com que esse processo de relacionar a experiência literária ao gosto e ao desenvolvimento também pessoal, e não simplesmente profissional ou técnico, consolide certa distância objetiva entre o professor leitor e a leitura. Essa relação aparecerá e influenciará outros leitores em seguida, quando esses profissionais estiverem trabalhando diretamente com seus alunos e que a proximidade entre o professor e leitura for artificial, for forçada.
É imperativo que se compreenda que, ao compartilhar a leitura, é necessário socializá-la, estabelecendo um caminho a partir da recepção individual até a recepção no sentido de uma comunidade cultural, que a interpreta e a avalia. Então, aqui eu começo a minha última parte dessa minha fala e compartilho com vocês algo bastante íntimo, que são os meus momentos de leitura. Então, eu vou seguir aqui no meu texto, mas eu quero que vocês prestem atenção nas imagens que eu vou compartilhar com vocês. Elas são muito significativas para mim. Então, a minha história de leitura, ela é composta por muitas imagens, figuras, capas de livro, das quais eu lembro até hoje. Imagens de personagens, de cores, de vozes que liam. Até hoje, o livro é um objeto de sedução para mim. Ele me alicia pela beleza exterior e pelo valor do seu conteúdo. Se difícil, denso ou chato, recordo por ser inacessível. Se saboroso, leve ou apaixonante, ganha meu coração. Decidi adicionar algumas imagens que salientam a minha relação com o livro e com a leitura, visto que tais fotografias encerram muitos significados emocionais, pois o livro me aproximou de muitas pessoas queridas, imprescindíveis na minha vida. Arrisco a dizer que o livro se tornou um membro da família, um primo querido, um meio-irmão, que me visita trazendo boas novas, revelando inquietações, provocando discussões, narrando causos, como fofocas cheias de intrigas, enfim, coisas de família. Desde cedo, meus pais tinham o desejo e a preocupação de que eu me aproximasse dos livros, da escola, da disciplina. Tenho certeza que a estratégia funcionou. Afinal, meu trabalho hoje é esse que se sabe. Minha mãe comprava muitos livrinhos para mim. No início, de pintura. Depois, algumas coleções para leitura, de acordo com meu desenvolvimento infantil. Não lembro de ter tido livros para tomar banho ou livros de tecido, mas recordo claramente de uma coleção de contos de fada com uma capa dura e preta e uma figura 3D na capa. Algo super tecnológico para os anos 80. As primeiras experiências com essa coleção da editora Melhoramentos, lembro do nome da editora porque, como passei por diversas doenças quando criança, entendia que aqueles livros tinham sido feitos para ajudar as crianças a melhorar de suas enfermidades. Muitas dessas leituras, né, foram intermediadas pelo meu pai, que lia para mim. Ele era um bom leitor. Não pela quantidade, mas pelas estratégias de leitura que utilizava. Sempre me deu dicas de como entender vocabulário desconhecido ou frases que pareciam desconexas. Se não entendeu, segue adiante, o texto se explica. Era o que ele me dizia. Enfim, era um bom professor de leitura. Encorajava-me a enfrentar o texto, sem medo. E isso é algo que eu guardo até hoje. Em seguida, eu iniciei a minha vida escolar. Finalizei o Jardim B, sabendo ler, na época, Jardim B, né? Fato que não era compartilhado pelos meus colegas. E isso me possibilitou a leitura do nosso discurso de formandos. Apesar de já estar alfabetizada, lembro de ficar encantada com a professora da primeira série e ter descoberto o que era uma romã. Então, R de romã. Foi onde eu aprendi o R, né? Já na segunda ou terceira série, eu lembro em especial de um livro que eu retirei na biblioteca da escola. Ele era preto, páginas pretas, com letras brancas e douradas, muitos desenhos coloridos. Só não lembro do título. Sei que nunca esqueci daquele livro que contava a história de um galo. E o que ele fazia, o que se passava, eu não sei dizer. Felizmente. Assim, a história ganha a nuance que eu quiser. Nessa mesma idade, eu comecei a ler outra coleção que minha mãe havia comprado, chamada Reino Colorido da Criança, a qual eu tenho até hoje. São 4 livros grandes, com capas de plástico de cores diferentes, 3 de história e um contendo os LPs. Sim, LPs. Com as gravações das histórias. Eu ouvia as histórias.
Achava o máximo aquelas vozes narrando de forma a me fazer entender ainda mais o que os personagens estavam vivenciando. Depois de ouvir algumas histórias, me encorajei a ler outras. Algumas eram longas, com letras miúdas e me cansavam. Uma delas, em especial, povoou meu imaginário até dias atrás. Chama-se Polegarzinha. E nessa edição, ela é ilustrada de forma primorosa, como vocês podem ver na foto. Conta a história de uma menininha muito, muito pequena que percorre lugares diferentes na busca de seu lugar no mundo. Por muito tempo, de certo modo ainda hoje, me identifiquei e me identifico com tal história. Quando criança, eu costumava brincar muito na rua sem saída em que eu morava. Éramos vários, meninos e meninas, que brincavam juntos de matar-mosquito, pega-pega, esconde-esconde, bola e boneca, e, em algumas ocasiões, os livros e os gibis nos rodeavam, fazendo parte de nossas artes infantis. Lembro-me bem que, com a ajuda de minha irmã, minha prima e de um dos vizinhos, construí uma estante feita de caixas de papelão e listei num caderno todos os livrinhos e gibis que tinha, numerando-os e organizando-os para que fossem emprestados. Então começamos a brincar de biblioteca. Não lembro quanto isso durou, mas era muito legal ver os livros circulando com os meus amigos leitores e voltando às vezes na mesma tarde, às vezes tendo que pedir de volta. Também, em certa altura da minha infância, quando aprendi alguns elementos de pontuação, eu recordo de ter produzido um livro sobre pontos, vírgulas e aspas. Em cada página, formada por meia folha A4, eu desenhei um símbolo ortográfico e fazia com que ele se apresentasse, explicando sua função na escrita de textos. Lembrando disso, fica ainda mais evidente a minha certeza na escolha da profissão que exerço até hoje. Possível ser diferente, né, com tantas leituras e escritas. Conforme me adiantava na escola, também iam se modificando as minhas escolhas de leitura. Lembro de ter lido Cantigas de Adolescer, de Elia José, quando estava na quinta série, me encantando e me enamorando dos poemas juvenis, inocentes e cheios de sonhos. Depois vieram muitos títulos, de Paulo Coelho, sim, de quem eu tinha até um certo medo, pois suas histórias sempre envolviam alguma magia, alguns segredos e muita fé em elementos diferentes daqueles com os quais eu tinha contato. Nesse entremeio, eu recordo de querer ler a Bíblia. Acredito que terminei o Gênesis. Apesar de não ser muito religiosa, eu gostava daquelas histórias, com personagens fortes, de frases complicadas, repletas de significados ocultos que eu sabia não conseguia entender. Também lembro de ter lido inúmeros livros do Sidney Sheldon e de ter aprendido nomes muito diferentes para as partes íntimas, além de teoricamente saber como roubar um quadro de um museu ou assaltar um banco, através dos seus personagens avassaladores, perigosos e sedutores. Chegou um momento em que essas leituras não me traziam novidade. Precisava de algo diferente. Nessa época, não lembro como eu cheguei até O Tempo e o Vento, de Érico Veríssimo. Comecei inocentemente pelo segundo livro do continente, o que não me impediu de compreender a história e de me apaixonar perdidamente por muitos dos personagens. Lembro que pensava ter nascido no tempo errado. Que meu tempo era aquele, o tempo da história. Voltando às memórias, eu recordo que retirei na biblioteca da escola um outro livro também, Cândido, ou O Otimismo, de Voltaire. A história eu não guardei muito, mas eu gostei bastante de ler, pois a impressão que fiquei foi muito boa. Acho que entendi que não se desiste nunca do que entendemos ser o melhor para cada um de nós. O tempo de escolher uma profissão chegou e a leitura entrou de novo de forma arrebatadora, como aquele parente distante que te visita ou te liga desesperado, dizendo que vai ficar por uns tempos porque sabe o quanto vocês se querem bem. Pois é, eis que esse foi um dos motivos que me levou às letras, o gosto pela leitura, pelas línguas, pela palavra. No primeiro ano de graduação, fiz uma lista de livros e breves comentários das leituras, chegando a 30 naquele ano. Dentre eles,
O Mundo de Sofia, a partir da primeira aula de filosofia que eu tive, na qual o professor sentenciou: para quem não sabe filosofia, esse livro é um excelente início. Se não nesse ano, em seguida, eu li O Nome da Rosa, de Humberto Eco, e dessa vez a leitura era tema da leitura, assunto que despertou em mim uma curiosidade histórica que eu mal sabia adormecida. Eu continuei minhas leituras em virtude da Faculdade de Letras, fazia português e inglês, tendo acesso a autores primorosos como a Clarice Lispector, Lígia Fagundes Telles, Machado de Assis, Guimarães Rosa, Murilo Rubião, Manuel de Barros, etc., para citar apenas os brasileiros. À medida em que eu fui avançando, também nos estudos de língua inglesa, tentava me arriscar em algumas leituras, mas pouco do que era solicitado para as aulas eu conseguia fazer em inglês, pela pouca fluência da época. Mesmo assim, Shakespeare, Milton, Poe, Jane Austen, Lewis Carroll, entre outros, invadiram o meu imaginário e o meu cotidiano, fazendo-me refém do universo proposto pela cultura de língua inglesa. Por conta de tais autores, aprendi a gostar de contos e me arriscava até a escrevê-los. Lembro de ter escrito um conto intitulado As Pombas. Escrevi alguns outros contos, depois parei. Vi que tinha talento para fazer propaganda sobre as histórias que os outros haviam escrito e conquistar novos corações para a leitura. Era assim que me sentia enquanto recém-formada. Nas aulas de leitura, adorava ir à biblioteca com os alunos e indicar livros que eu conhecia, que já tinha lido, ou que eu admirava o estilo do autor, fazendo propaganda para os alunos e discutindo com eles sobre os textos. Sentia-me como um cupido, flechando meus alunos, seduzindo-os para a riqueza que cada livro guarda. O tempo foi passando, mas o meu vínculo com os livros e com a leitura foi sempre significativo. Talvez nessa última década minhas leituras tenham sido mais escassas, focando nos objetivos profissionais, nas necessidades de aprimoramento teórico, nas preparações das aulas também. Mesmo assim, os livros continuaram exercendo o seu encanto e a sua sedução sobre mim. Quando tenho a chance de viajar, pelo menos um livro eu trago na bagagem, e sempre que posso, visito bibliotecas. Prova disso são os registros que tenho, tanto em Toronto, no Canadá, quanto em Londres, na Inglaterra. Então, nessa primeira foto, estamos eu e minha irmã no Battersea Museum, lendo juntas um catálogo sobre a história dos sapatos. E nessa foto seguinte, então, eu estou na British Library, a visita que me foi muito cara e que eu recomendo a todos, assim que possível, pela riqueza de história e de exemplares raros que eu pude ver. Originais de Shakespeare, a Carta Magna, letras de música dos Beatles, que fazem parte, então, de uma seção especial da biblioteca. Livros que, enquanto objetos, contam a história da leitura de diferentes civilizações e períodos. Todos eles estão reunidos também em espaços especiais. A força da ilustração e o registro à pena também estão representados na biblioteca inglesa. Foi uma aula de história da leitura, através dos seus personagens mais ilustres. O livro, os leitores e a leitura. Em 2016, eu fui convidada a participar como avaliadora, né, como banca avaliadora de um concurso de contos que aconteceu em Veranópolis e que foi promovido pela Biblioteca Municipal Mansueto Bernardi. E eu fiquei bem feliz em atender e ser convidada, né, sempre acho muito bacana isso. Depois que eu aceitei, eu descobri que eu tinha que ler em torno de 600 contos. E apesar de o número assustar um pouco, foi um deleite entrar nesse universo e descobrir um pouco mais sobre o ser humano e como é que as pessoas são inteligentes e inventivas, né, em diferentes fases da vida. Porque eu li tanto histórias de crianças quanto adolescentes, né, e eles reforçaram a minha esperança no mundo, nas próximas gerações, né, repletas de ideias mágicas, divertidas e emotivas. Aí, quando eu fui fazer a leitura dos
contos dos adultos, né, e os dos idosos, eles fizeram com que eu amadurecesse e entendesse através dos seus textos e das temáticas muito variadas como a vida é possível de inúmeras formas. Esse contato com tantos textos e tantos autores reavivou um gosto que eu tenho, que é o de escrever. Por conta dessa leitura intensiva, eu acabei criando pelo menos uns 2 ou 3 contos, dos quais eu e outros poucos somos leitores. Ao lado, o troféu, na verdade, né, vocês conseguem ver na foto ali, esse troféu, que foi aquilo que eu levei de lembrança, né, dessa experiência, e esse troféu me lembra todos os dias do poder da palavra e da narrativa na vida das pessoas. Aqui eu mostro para vocês, então, um sonho de criança concretizado. Então, eu consegui concretizar esse sonho de criança, de ter uma biblioteca, né? Como vocês sabem, a professora Amália me apresentou, eu também tenho uma escola de idiomas, e nessa escola de idiomas eu estou montando, então, uma pequena biblioteca com livros em inglês, em espanhol, italiano e português, que eu deixo disponível para os alunos. Eu acabei adquirindo alguns títulos para as crianças também, né, que são os grandes leitores da escola, e em especial em língua inglesa. Mesmo com tantas motivações externas ao livro, então as redes sociais, os videogames, né, os vídeos, né, streaming e tudo mais, a proposta de ter livros à disposição sensibilizou vários alunos, salientando que a função do livro continua sendo exercida por ele, com toda a sua força. E, eventualmente, a gente consegue promover alguns projetos de leitura com turmas diferentes e nas línguas diferentes que a gente ensina. Enfim, as palavras, os livros sempre me trouxeram experiências muito bonitas, criando essa associação leitura e deleite. Muito mais do que leitora, me entendo como uma admiradora da literatura, dos livros, das práticas envolvidas nesse grande processo de descoberta do mundo que a leitura possibilita. Como qualquer bom leitor, tenho grandes frustrações por não ter lido o tanto que gostaria, com a intensidade que aquele texto merecia, na língua em que aquele livro, aquele clássico foi escrito, entre tantas outras acumuladas na estante. Também eu tenho inúmeras alegrias proporcionadas pelos livros, os quais continuam sendo membros da minha família. Então, na opção de retomar os meus estudos, lá em 2017, o fato de estudar a leitura foi crucial na escolha da área, assim como o tema a ser desenvolvido. Sendo assim, a necessidade de cursar disciplinas que têm como temática a leitura, né, me presentearam, né, com essa necessidade, me presenteou com mais um momento de lazer e de prazer, mesmo parecendo difícil, né, quando se estuda, ter algum desses momentos. Mas para mim foi muito prazeroso poder ter mais contato com a história da leitura, sociologia da leitura, antropologia da leitura, e descobrir muitas coisas que eu não sabia. Ainda em 2019, inspirada por todos esses meus estudos, eu consegui manter o hábito de fazer anotações sobre cada uma das leituras que eu fui fazendo, a partir de um brinde que eu recebi de um dos clubes de leitura, do clube de leitura que eu sou associada. Então, nesse diário, eu consegui registrar informações pontuais de cada livro, como, por exemplo, a autoria, o ano de publicação, o número de páginas desse livro, mas também, e mais importante, me parece, transcrevi algumas passagens que chamaram a atenção durante a leitura e citações que representam a alma do livro lido. Assim, eu também não me esqueço tão facilmente das leituras que eu vou fazendo. Ainda, esse ano aqui, motivada pela pandemia que a gente está vivenciando ainda, eu achei que poderia contribuir para amenizar as distâncias entre as pessoas, criar e reforçar os laços de amizade através da leitura, por meio da leitura de contos num canal no YouTube. E a partir disso, durante os 3 primeiros meses de quarentena, eu compartilhei com os meus amigos e as pessoas mais próximas contos e resenhas de leituras que eu já tinha feito, de livros que eu já conhecia. Ainda no intuito de manter maior interatividade com os outros leitores, eu criei esse perfil no Instagram e nele eu troco ideias, compartilho dicas e sigo outros perfis que também têm como intuito compartilhar essas leituras.
Eu aproveito para divulgar os vídeos que eu vou fazendo, que agora eu estou um pouco assim, né, atrasada com os vídeos. Mas o que mais me deixou emocionada foi receber mensagens de leitores que se sentiam motivados e impelidos a iniciar ou a retomar alguma leitura, pelo fato de terem assistido algum vídeo ou lido alguma sinopse ou uma resenha que eu tinha postado. Então, no início desse texto, quando eu comecei essa fala com vocês, eu disse para vocês que a minha história de leitura ela é composta de imagens. Tanto a minha história, né, essa história enquanto crônica, quanto a minha própria experiência enquanto leitora, visto que minhas memórias de leitura passam por registros visuais. Também disse que até hoje o livro é um objeto de sedução, seja pela estética, seja pelo valor do seu conteúdo. Assim como um romance, funciona o livro para mim. Os personagens têm a sua beleza exterior, sua personalidade, a sua história, seduzindo-me enquanto leitora. A leitura não deixa de ser um ato de voyeurismo. Quando o leitor observa com prazer, a uma distância confortável, o desenrolar de uma narrativa, analisa a força da argumentação ou acompanha com encanto a descrição de paisagens ou personagens. Entretanto, ler é também envolver-se e modificar-se enquanto ser humano. Ler é ter a chance de viver histórias que, se dependessem somente da nossa realidade, nunca teríamos a chance, a oportunidade de experimentar. Já disse alguém mais leitor do que eu. Enfim, se pudesse escolher então um parentesco que eu teria com a leitura e com os livros, eu optaria pela relação de cônjuge, de companheiro, uma vez que ela exerce esse poder de encantar, de arrebatar, de fazer esquecer o mundo, mas também nos põe a pensar, nos freia e nos orienta. Até porque a vida a dois é muito bonita, quando superamos as dificuldades e os desencontros. Assim é a leitura. Então, depois de compartilhar com vocês alguns dos meus melhores momentos com a leitura, eu convido que cada um de vocês compartilhe suas histórias de leitura, seja por escrito ou seja oralmente. Sejam vocês professores estimulando os seus próprios alunos a pensar na sua relação com os livros, sejam vocês professores, num primeiro momento, pensando nessa relação, registrando essa relação de alguma forma. Tenho certeza de que a leitura tem um papel fundamental para cada um, e além disso, que a leitura desperta e nutre muito afeto em cada leitor. Aqui estão as minhas referências, e eu agradeço demais por esse espaço, e eu fico à disposição para debater com vocês sobre a leitura, sobre os livros e sobre os leitores. Muito obrigada pela atenção de vocês e por esse espaço. Um abraço a todos. Samira, que delícia de escutar nessa palestra que é sobre a leitura, e tu nos trouxe toda uma história, né? Nos contou uma história do teu próprio percurso, né? Como leitora. Muito, muito bom, muito bonito. Temos vários comentários aqui, eu coloquei alguns dos nossos participantes elogiando, e temos algumas perguntas também. Oi, Zandra, um beijão para ti. Saudades. Ai, obrigada, Carol. E então, eu fiquei pensando também antes de olhar as perguntas, fazer alguns comentários, porque teve uma coisa que você falou que eu fiquei pensando aqui, que é de que bons escritores são leitores vorazes, né? Costumam ser leitores vorazes. E o quanto a gente, enquanto professora de ensino médio, pelo menos até talvez fundamental, menos vezes, eu acho, a gente recebe... Eu vou só mutar teu microfone aqui, porque está dando eco. Vou mutar rapidinho aqui. E a gente recebe alunos que vêm com poesias, né? Eles escrevem poesias e vêm perguntar, prof, né? Queria, ainda mais se a gente está trabalhando com língua portuguesa, né? Prof, queria sua opinião sobre esse poema. E muitas vezes esses alunos têm uma ideia, e eu acho que você falou muito bem sobre essa importância de ler, porque às vezes os alunos chegam com uma ideia de que, aquela ideia mais romântica de que só precisa ter inspiração, né? Só precisa ter inspiração que você vai escrever um ótimo poema, você só precisa estar sentindo amor para escrever um lindo poema de amor, só precisa estar sentindo tristeza para escrever um poema que fale desse sentimento. E gostei
gostei muito da maneira que você trouxe essa importância de que, né, são coisas que estão imbricadas, né? E esse é o meu comentário em particular. Eu vou ler as perguntas agora. E aí eu vou abrir aqui, eu saio de novo, Samira, e te deixo respondendo as perguntas, certo? Uns 10, 15 minutos. Deixa eu ver, eu tirei coloquei o som do teu microfone para ver, porque eu acho ruim também, né, te deixar mutada aqui, que estava dando eco. E queria te perguntar, antes de eu ler as perguntas, se depois você pode disponibilizar os slides para a gente mandar para o e-mail dos nossos participantes. E aí também já tem o teu e-mail, né? Também porque você perguntou, né, qual que é a experiência de leitura, e acho que em outras palestras passadas, os participantes pediram contato. Vou ter que te mutar que tá dando eco mesmo. Pediram o contato do palestrante também para, né, para trocar informações. Nós temos muitos participantes nossos aqui que são estudantes de letras, né? Eu acho que os nossos palestrantes de Teófilo Otoni, Minas Gerais, nós temos um grupo bem grande, tá? Nos chamou a atenção na lição. Acho que são estudantes de letras. E temos hoje aqui os que se manifestaram também, Mato Grosso, Pernambuco, Bahia, Rio Grande do Sul, né? E, bom, tá, agora eu vou ler as perguntas e vou te deixar responder as perguntas. Eu vou colocando elas aqui na tela também. Aqui temos 3 na sequência. A primeira é da Rayane Carvalho, e ela diz assim: alguma dica para quem vai cursar licenciatura em letras, mas pretende migrar para o ramo editorial? Interessante, porque a nossa proposta aqui é literatura em sala de aula, né? Mas realmente, você está estudando letras, você de repente vai, né, para o ramo editorial. Como que se dá, né? Talvez esse processo de se construir enquanto leitor, né? Se o seu trabalho vai ser, né, com a leitura, talvez no sentido mais técnico do que enquanto professor. Temos a segunda, da Juliana, que diz assim: para ser um bom leitor, é suficiente lermos muitos livros? Que acho que você comentou, mas enfim, né? A gente pode de repente dar uma reforçada. E eu vou copiar depois elas aqui no chat privado, Samira, eu acho, para, né, para estar mais acessível. E a terceira é a da Alissa, perguntando como podemos lutar contra o analfabetismo funcional. E 3 perguntas estão várias, né? Abrem várias portas aí para 3 palestras mais. Mas então eu vou sair, aí eu te deixo mais ou menos 10, 15 minutos, pode ser? E aí depois eu volto e dizer para o pessoal, né, que façam suas perguntas, compartilhem os relatos, como a Samira pediu, os seus relatos de leitura, né, de leitores e leitoras, e depois, bom, daqui a pouquinho eu volto, então, te deixar responder. Tá legal. Acho que eu não estou mais mutada, né? Vocês conseguem me ouvir. Então, vou tentar responder essa primeira pergunta. Enfim, eu acho que para quem está começando um curso de licenciatura em letras, é sempre interessante pensar em estar bem comprometido com isso, porque é um curso que pode ser muito fácil de ser feito, mas ao mesmo tempo sair com uma formação superficial. Então, eu acho que é muito da postura do aluno, da postura do acadêmico, para poder aproveitar o máximo, né, dessas oportunidades, dessas leituras, desses contatos, da interação com outros professores, para poder, sim, sair desse curso munido de todos as habilidades, né, essas competências que são necessárias para trabalhar de forma exímia, né, depois no mercado de trabalho. Tentando fazer, então, esse link com a questão editorial, eu pensei em várias situações aqui. Por exemplo, assim, você, enquanto futura escritora, né? Eu saio de um curso de letras e eu vou para o mercado editorial porque eu quero publicar alguma coisa. Então, no mínimo, eu preciso saber muito bem a língua. Eu preciso ter um vocabulário vasto. Eu preciso conhecer coisas. Eu tenho que ter experiências diferentes. Eu tenho que ter percepções mais sensíveis, né, desse universo que me rodeia. E eu acho que talvez é a postura do aluno que vai fazer essa diferença. Não é apenas a leitura de muitos livros, não é apenas a discussão com professores, mas sim a tua postura em relação a isso. Uma outra situação que eu pensei, bom, eu não quero ser escritora, mas eu quero trabalhar no mercado editorial fazendo revisão de textos. Eu quero fazer a avaliação
de textos. Eu quero ser alguém que faz essa avaliação, dizendo se aquele escritor tem condição de publicar ou não. De novo, o primeiro ponto é conhecer bem a linguagem, conhecer bem a língua com a qual eu estou trabalhando, né? Aquela que eu estou avaliando. Para eu entender como é que aquele autor está jogando com as palavras, como é que aquele autor está se valendo, né, do conhecimento que ele tem, ou das experiências que ele tem. Então, voltamos à ideia de que é preciso saber bem, primeiramente, a língua. Nesse caso, língua materna, né? Vamos pensar que vai trabalhar com língua portuguesa. Mas eu volto a repetir. Acho que o que marca esse diferencial é um pouco assim a postura do aluno em relação ao o desafio que ele vai enfrentar enquanto graduando, né? E não se nivele nunca por baixo, sabe? Não deixe as coisas assim, não tente fazer sempre pelo mais fácil. Tente fazer por aquilo que é mais complexo, aquilo que vai te completar, aquilo que vai te destacar, te diferenciar dos demais. Isso é muito importante. O mercado editorial é muito complexo, eu conheço muito pouco sobre isso, mas a gente sabe que é muito competitivo, é muito complicado e muito restrito. A gente precisa ir para centros grandes, né, para trabalhar nessa área, e isso também implica abrir mão, por exemplo, de morar com a família, às vezes, né, de ter as coisas que a gente tinha antes. Então, é um desafio bem grande. Mas acho muito bonito, é um percurso muito bonito que pode ser feito. Vou falar um pouquinho, então, dessa segunda pergunta. Para ser um bom leitor, é suficiente lermos muitos livros? Não. Eu poderia parar por aí a resposta, porque eu acho que um não já chega para responder isso. Talvez eu explique para vocês o que é esse não. Para eu ser um bom leitor, eu tenho que ler bem. Não é ler quanto. Então, ali está uma grande diferença, né? Eu preciso entender aquele texto. E nem sempre a gente está pronto para entender aquele texto. E não tem que se culpar por isso. Até hoje, assim, eu ainda tenho muitos textos que eu tenho resistência, que eu começo a ler e, ai, aquilo não me tocou, sabe? Não funciona muito bem. E não é porque eu não seja uma boa leitora, e não é porque eu não tenha lido muitos livros. Não li todos que eu queria, como eu disse no texto, mas eu li bastante já. E nem por isso, assim, todos os textos que eu vou ter acesso vão ser saborosos para mim. Nem todos os textos com os quais eu vou ter contato vão ser textos que eu vou começar e terminar. Então, para ser um bom leitor, eu preciso desenvolver algumas dessas estratégias que podem me ajudar a perceber, a avaliar qual é o texto ou para qual texto eu estou pronta. Qual é o texto que vai me receber bem? Lembram que eu falei da Petit, que ela diz assim, que não é a gente que descobre o livro, né, mas é o livro que descobre o leitor? Então, será que não é um pouco por aí, assim, né, de pensar em que medida eu estou pronta para entender, para adentrar naquele universo, para adentrar naquela história? Esses dias eu estava ouvindo também, acho que era um podcast, alguma coisa assim, sobre essa relação entre quantidade e qualidade de leitura. Então, tem pessoas que têm, por exemplo, e hoje é muito comum, né, a gente ter alguns aplicativos de leitura, e as pessoas têm algumas metas, por exemplo, eu vou ler 20 páginas num dia. Eu vou ler 12 livros num ano. Vou ler 50 livros, 5, não sei, né? Cada um com as suas metas. Mas o que me chamou a atenção naquele podcast foi que essa relação entre quantidade de livros e quantidade de páginas, por exemplo, é muito relativa. Até a professora que estava falando, ela dizia assim que se eu estou lendo 3 livros de 200 páginas cada, eu estou lendo 600 páginas. Às vezes, eu vou ler um livro que tem 800. Quem é que leu mais? Então, fica essa pergunta também. Em que medida eu posso calcular? Então, agora eu vou ter que contar como? Por palavras? Eu vou contar por páginas, por parágrafos? Como é que eu faço essa conta? Na verdade, essa conta não importa muito.
importa a gente se dedicar ao texto, importa a gente estar aberto ao texto. Na medida em que eu me ofereço para esse texto, eu consigo permitir que ele me transforme, que ele me toque. E assim é que se transforma, assim é que se constitui, que se constrói um bom leitor. Eu vou me lembrar sim, Amália. Vamos ver se eu consigo lembrar do nome do podcast. Então, depois temos a pergunta sobre o analfabetismo funcional. Nossa, não sei se eu tenho condição de responder essa pergunta assim de forma tão enfática. Mas eu acredito que todas as pessoas têm condições de ler. Todas as pessoas. Algumas pessoas vão ter mais facilidade, outras mais dificuldade. E algumas pessoas vão ter mais opções, mais exposição a determinados universos, a determinadas situações, a contextos socioculturais que vão permitir que elas desenvolvam mais e melhor essas habilidades. E é só isso que eu vejo como um empecilho. Ah, sim, existem pessoas que têm algum déficit de atenção ou déficit de aprendizagem, mas, de um modo geral, todas as pessoas são capazes de aprender. O que falta, me parece, é o professor ter o tempo necessário para ajudar nesse processo, a pessoa, no caso de ser um adulto, né, que está fora da escola, conseguir criar uma certa rotina, criar uma certa disciplina, criar um interesse, né, por essa questão. Então, se dedicar aos estudos, perceber as suas incoerências na hora da leitura, mas eu não vejo que seja algo impossível. Mas precisa ser algo mais ou menos coletivo, né? Não dá para ser assim, só a Samira vai sair por aí tirando as pessoas do analfabetismo funcional. Não, não vai ser assim que vai funcionar. E é uma pena porque a sociedade em si, né, se aproveita muito dessas pessoas e a gente vê algumas coisas assim, muito bizarras. Eu vou dar um exemplo muito clássico já, né? Super clássico e contemporâneo, que são as fake news. Me parece que elas se disseminam tão rápido também pela falta de qualidade de interpretação, que está totalmente vinculada, né, totalmente relacionada com o analfabetismo funcional. Então, volto a repetir, eu acho que falta o professor ter tempo para trabalhar com esses alunos, o próprio aluno ter condições de entender, né, de se disciplinar para essa dificuldade que ele tem. E no caso de um adulto, também de conseguir, né, de alguma forma desenvolver, criar uma situação em que ele possa ou ser ajudado, ou aos poucos ir desenvolvendo, né, essas habilidades. Volto a dizer, não é exatamente a minha área, eu não sou da pedagogia, ou mesmo não trabalho tanto com essa questão do analfabetismo funcional, mas entendo, enquanto leitora, né, enquanto pesquisadora dessa área também, a relevância desse conceito. E é preciso, é interessante a gente pensar como eliminar ele, né, porque, infelizmente, ele nos atrapalha muito. Talvez não só atrapalhe as pessoas que sofrem, né, dessa lacuna, mas a sociedade de um modo geral. Amália, não sei se eu respondi as perguntas. Respondeu sim. Já temos mais uma aqui. A Verônica Cardoso perguntou o seguinte: hoje observamos que muitos de nossos alunos chegam nas séries dos anos finais, né, do fundamental anos finais, com dificuldades de domínio de leitura e escrita. O que fazer? Que acho que dialoga bem com o que você falava, né, no alfabetismo funcional, talvez o letramento, né, e como é bem maior isso do que só o ensinar o acolher as letras, né? Eu gosto muito dessa expressão, né? Só vai ensinando juntando as sílabas ali é até razoavelmente fácil, né? A gente ensinar para uma criança agora toda essa habilidade, né, de fazer a leitura crítica e o quanto eu gostei muito que você falou, Samira, o quanto a leitura literária também ela vai nos capacitar a ler talvez outros textos também com mais qualidade, né? Então, talvez, acho que já me metendo aqui um pouco na sua fala,
um professor, né, e para os professores, né, colegas e futuros professores que estão nos ouvindo, que está no ensino fundamental trabalhando com literatura, também já, acho que só de mostrar para os alunos a diferença da ficção, né, o que é ficção, o que não é ficção, começa a trabalhar com vários gêneros literários, né, e aí a ponte para outros gêneros que não são literários talvez seja muito também facilitada, né, nesse caminho. E aí eu vou, como já são 15 para as 8, Samira, eu vou te pedir para responder a pergunta da Verônica e depois já fazer as tuas considerações finais. Pode levar aí os 15 minutos até as 20 horas, que é o nosso horário, mais ou menos, o nosso horário limite. E depois eu volto só para fazer o encerramento e dar os recadinhos para a semana que vem, pode ser? Pode ser. Tu vai colocar a pergunta aí de novo, né? Sim. Uhum, coloco. Pois bem, então. A ideia de que eles vão chegar nas séries dos anos finais com dificuldades para leitura, né? Pois é, me parece que tem tudo a ver, de novo, com a falta de experiência de leitura. Vou fazer uma comparação aqui um pouco simplória, mas me parece, assim, que ler bem é mais ou menos como andar bem de bicicleta. Eu sou uma pessoa que sei andar de bicicleta, tá? Mas eu acho que faz talvez mais de 20 anos que eu não ande. Então, é bem capaz de eu conseguir, né, sair aqui do meu prédio, pegar uma bicicleta e dar uma voltinha, mas é provável que eu cambaleie em algum momento, em que eu escorregue, que eu, não sei, né, aperte o freio onde não deveria apertar. O que eu quero dizer com isso? Que a falta de prática, a falta de experiência, a falta de contato com determinada atividade faz com que a gente também deixe de desenvolver, né, essa habilidade, deixe de desenvolver as nossas habilidades para resolver aquela situação. Então eu vejo que os alunos que passam pela escola, né, e que vão chegar nos anos finais com essa lacuna, são alunos que tentaram de alguma forma driblar, né, as investidas que os professores fizeram, porque assim, eu não acredito que se passe pela escola, pelos 11 ou 12 anos, né, que se fica na escola, sem que os professores tentem fazer com que as pessoas leiam, fazer com que os alunos entrem em contato com os livros. Muita gente vai me dizer, professor, né, professor não lê, professor não gosta de professor, nem tem tempo de ler, coitado, né? Mas a gente sabe que no nosso meio existem muitas pessoas engajadas, muitos profissionais com vontade de fazer diferente. E eu duvido que esses alunos não tenham encontrado pelo menos um professor que tenha querido ensinar eles a lerem melhor ou a lerem mais. Então, a minha dica é justamente essa, é pensar que os alunos precisam ter mais e mais contato, eles têm que perder o medo do texto, né? Eles não podem ter essa barreira. Porque tal texto é ruim, é difícil, uma linguagem pesada, eu não consigo. Não, vamos lá, vamos devagarinho. Talvez não esse aqui, quem sabe a gente tenta por outro caminho, até chegar naquele, né? Então, me parece que essa lacuna, ela acontece, né? Esses alunos chegam no final do ensino médio com essa lacuna, essa dificuldade de interpretação, de compreensão, justamente pela falta de prática, por não ser algo corriqueiro, não ser algo recorrente, a experiência de leitura. Se a gente pensar, então, na leitura literária, menos ainda, né? Tem aluno que vai ter o prazer de chegar na universidade, eu trabalho, já trabalhei mais, agora estou um pouquinho afastada dos alunos de primeiro semestre, independente do curso, que chegam para mim e dizem assim, prof, eu terminei o ensino médio sem ler um livro, e eles acham isso o máximo. Então, acho que a gente precisa retomar algumas dessas ideias, né, precisa retomar algumas desses valores, porque muito disso está se perdendo e não há videogame, não há computador, não há aplicativo que vá substituir a capacidade de criação humana. Não vai existir algum tipo de ferramenta tecnológica que vai apagar a nossa criatividade, ou que vai resolver todos os problemas da nossa vida pessoal, da nossa vida profissional. Agora, um bom livro, ele pode nos ajudar de alguma forma.
Ele pode nos ajudar, por exemplo, a desenvolver ainda mais o nosso senso crítico, o nosso senso de questionamento, né? A nossa inquietação em relação à vida. Então, por isso que eu acho que a gente precisa insistir, e muito, muito mesmo. Se eu puder, então, usar os meus últimos minutos, eu até separei aqui alguns livros que eu li esse ano, e eu fiquei muito feliz porque eu consegui retomar, né, algumas leituras. Antes da pandemia, eu tinha uma rotina muito corrida, então o tempo que eu estava em trânsito, né, entre uma cidade e outra, às vezes eu ficava assim, sem condições de ler, porque eu estava dirigindo, ou porque eu estava com muito sono no ônibus, enfim. Então, esse ano eu consegui realizar várias leituras, e fiquei muito feliz por isso. E eu queria compartilhar com vocês, então, servindo também um pouco como dica de leitura, tá? Eles não são os únicos livros para se ler, mas talvez possam ser uma inspiração para vocês buscarem, talvez alguém já leu, alguém pode até comentar o que achou. Né? Então, vou mostrando alguns para vocês aí, e aí, Amália, tu me chama quando termina meu tempo, tá? Então, não vou bem na ordem, mas eu me lembro desse aqui, que foi o primeiro que eu comecei a ler em 2020. Eu comecei em 2019 ainda, tá? Então, eu li o meu primeiro livro do Dostoiévski. Na verdade, eu li um livro de contos dele, mas o primeiro romance que eu li foi O Idiota. Eu super recomendo esse livro. É um livro que vai falar de tanta coisa. Eu me senti muito na pele desse personagem, que é o nosso idiota. E ele sofre de idiotia. E eu queria que vocês lessem o livro para descobrir o que é idiotia, como é que essa doença era entendida nesse período, né, da história. Dostoiévski é um autor saboroso, fabuloso, engenhoso, então eu super recomendo que vocês leiam. Se não quiserem começar pelo romance, comecem pelos contos, que também são excelentes. Depois aí também já não fui na ordem, tá? Um outro título que eu tinha que ler já fazia muito tempo e aí eu não tinha conseguido ler, era o Velho e o Mar, do Hemingway, que também me surpreendeu assim de uma maneira absurda. Eu dizia para mim mesma, eu não vou ler um texto que fala sobre pesca, sobre um velho que está pescando e que não acha nada para pescar. E aí eu disse, tá, então aí, vamos ler, né? Vamos ver como é que é, um livro curtinho e tal. Esse é outro livro que, se eu tiver que ir para uma ilha deserta, ele vai estar na minha bagagem para eu poder reler. Vale muito a pena. Ele também vai tocar em vários temas, várias temáticas universais que fazem a gente pensar um pouco na vida, no jeito que nós levamos a nossa vida, qual é o objetivo que se tem na vida, afinal de contas. Quem somos nós para nós mesmos, entre outras tantas possibilidades de interpretação. Então, fica mais uma dica para vocês. Também eu me arrisquei nesse ano, e eu ainda estou terminando, tá? Eu me arrisquei a ler distopias. Então, a primeira que eu li já faz muito tempo foi aquela O Conto da Aia, da Margaret Atwood, muito antes de virar série, e eu achei muito difícil, muito complexa. Quando eu vi a série, eu fiquei mais atordoada ainda. E nesse ano eu disse, eu vou ler mais uma distopia. E aí comecei pelo clássico 1984 e não me arrependi. Achei, assim, um livro excelente. Talvez em alguns momentos, em algumas passagens, eu tenha sentido um certo tédio, mas eu acredito que faz parte da experiência e faz parte do universo esse tédio, tá? Mas ele é surpreendente. Ele nos coloca, assim, em uma situação muito... como é que eu vou dizer? Impotente. A gente se sente muito impotente na medida em que a gente assume o lugar do personagem principal. E aí, para complementar, eu fui buscar, né, o Admirável Mundo Novo, que para mim foi assim uma grata surpresa, tá? Achei talvez das distopias que eu li,
até agora, a mais interessante. Até vocês estão vendo aqui quanta coisa marcada que eu deixei, né? É um livro cheio de quotes, né? Aquele tipo de livro que a gente pode pegar frasezinhas, assim, para muita coisa. Eu não tenho ele aqui, mas tá lá no meu... no lado da minha cama, lá na minha mesinha. Eu tô lendo também o Fahrenheit 451, e eu não entrei muito na história, tá? Então, por isso que eu falei para vocês que das distopias, ainda o Admirável Mundo Novo é o que mais me conquistou. E vocês vão dizer, tu não lê nada brasileiro. Aí sim. Inclusive, li o Jorge Amado pela primeira vez nesse ano. Opa. Então, podem me matar, tá? Podem ficar bravos comigo, porque sim, uma professora de literatura não ter lido Jorge Amado antes é uma vergonha. Pode ser uma vergonha, sim. Assim como talvez seja uma vergonha eu dizer, eu já li muito Paulo Coelho. Eu já li, sim. Hoje eu não leio mais, porque não me serve mais. Mas me servia, tá? Agora, nunca, jamais eu posso comparar. Talvez a única comparação que eu possa fazer entre Jorge Amado e Paulo Coelho é que eles são dois autores, talvez os dois que mais tiveram traduções do português para outras inúmeras línguas. Não sei se vocês sabiam disso, mas o Jorge Amado é um dos autores mais traduzidos de língua portuguesa para inglês, para alemão, para qualquer outra língua. E eu recomendo muito Capitães da Areia. Eu adorei o livro, eu achei muito bom, muito, muito bom. O que eu gostei, assim, que me pegou logo no começo, foi o jeito que ele começa o texto, através de cartas. Uma carta que vai para o jornal, e depois o jornal faz uma carta ao pároco, o pároco faz uma carta ao juiz, e assim vai, para tentar resolver o problema. Isso mostra muito do jeito brasileiro de resolver as coisas. Também li Clarice Lispector. Tinha lido algumas coisas esparsas dela, e aí esse ano eu resolvi, disse, não, vamos caprichar, né? Inclusive, este livro aqui, eu li ele, eu fiz alguns, como se fosse um podcast lá no meu canal do YouTube, e vocês podem, sei lá, ir passar roupa e ficar ouvindo, fazer uma viagem e ficar ouvindo a narração. Então, se vocês quiserem, tá lá. A maioria dos contos que tá nesse livro eu li também. Para finalizar, eu tenho uma experiência russa com o Tolstói, então A Morte de Ivan Ilyich, que é um livro excelente. É uma novela, né? Ele é um livreto pequeno, mas ele é muito bom. Ele é muito bom, esse livro. Esse é um que eu quero reler o quanto antes. Vale muito a pena, porque ele vai falar de algo que vai acontecer com todo mundo aqui, eu imagino, porque ninguém ainda tem, acho, né? Um chip que vai fazer a pessoa durar a vida inteira. Então, ele fala sobre a morte, na perspectiva de alguém que está terminando a vida, né? Alguém que fez algumas coisas na vida, mas que talvez pudesse ter feito mais, que talvez pudesse ter sido mais afetuoso, ou ter recebido mais afeto, ter sido mais reconhecido pelo seu trabalho, e não, antes mesmo de morrer, ter o seu cargo meio que rifado, né, pelos colegas. Vale muito a pena ler. Vou deixar o meu, talvez não dica, para o final. Vou falar de mais uma escritora americana, O Sol é para Todos, da Harper Lee. Não estou conseguindo me achar aqui. Pessoal, esse livro aqui é lindíssimo. É um livro assim, ele é um pouco grandinho, né? Mas é um livro para se ler numa sentada. Porque ele traz uma narradora que começa a contar essa história com mais ou menos 5 ou 6 anos. E ela vai crescendo, não muito, tá? Acho que ela chega talvez aos 9 anos, até o final do livro. E ela vai contar algo que tem muito a ver com situações que a gente está vivendo hoje, que é um advogado tentando defender um homem negro que foi acusado injustamente de ter estuprado uma moça. E é muito interessante porque a gente vê as cenas do tribunal, as cenas do julgamento, vistas pelos olhos dessa menina, Scout. E aí, para fechar, eu trago para vocês
Um grande desafio, um livro que eu queria ler há muito tempo e eu não tinha lido, e eu queria muito. E eu vou dizer para vocês assim, apesar dele ser um livro ultra bem escrito, talvez desses todos que eu mostrei para vocês, o livro com mais qualidades literárias, mais qualidades textuais, talvez tenha sido o livro que eu menos gostei, que é o Lolita. E vocês podem me xingar, tá? Não tem problema. Muitas pessoas gostam desse livro. Hoje também existem os contra Nabokov, né? Porque ele é um pervertido, porque como é que vai escrever sobre uma paixão de uma menina? Mas a minha interpretação foi que ele estava lidando com alguém tão feroz, tão perigoso ou perigosa quanto ele, né? Esse nosso narrador é um jovem senhor, vamos dizer assim, que se apaixona por uma mocinha, né? A história vocês já conhecem. E que ele faz um pouco de tudo para tentar ficar com ela. O que me deixou um pouco triste foi, assim, a quarta parte do texto em diante, assim, quase o finalzinho, né? Eu achei que talvez a Lolita pudesse ter tido, assim, um final um pouco mais condizente com a grandeza do personagem dela. Mas essa é a minha opinião. Eu não sei se eu encerro aqui, se eu só agradeço a todos pela participação de vocês. Eu talvez não tenha palavras para dizer assim o quanto eu fiquei feliz pelo convite e o quanto eu gosto de falar sobre isso. Eu sou muito apaixonada pela leitura, pelos livros, então eu juntei duas coisas, assim, estudar isso e ter todo esse carinho, esse afeto, né, pelos livros e pela leitura me faz ficar muito feliz com esse tipo de convite, com esse compartilhamento, né, com esse contato com as pessoas. Muito, muito obrigada mesmo, Amália e o pessoal do Conversas. Nem sei como agradecer vocês. A gente que agradece, Samira, a tua disposição. Foi maravilhoso, maravilhoso essa noite mesmo. E eu vou só ler um comentário, né? Que você tinha pedido comentários e o Moacir Benício, de Garanhuns, Pernambuco, ele comentou, você estava falando, eu acho, faz uns minutinhos que ele escreveu o comentário. Colocou ali, quando iniciei como docente, percebi uma grande dificuldade na leitura dos estudantes do ensino fundamental 2. Com isso, no início de todas as minhas aulas com as turmas, sempre levo um texto ou livro. Peço geralmente para grupos de 3 fazerem a leitura e daí um debate. Tenho tido excelentes resultados, pois praticamente todos gostam e pedem para ler. E isso é maravilhoso, né? Que a gente vê o quanto é na prática docente que a gente vai, com as dificuldades também, a gente vai aprendendo a trabalhar, né? E vai revendo a nossa prática e repensando as estratégias. Queria agradecer o Moacir por compartilhar nessa. Parabéns, Moacir. Muito, muito bacana isso. Parece um trabalho de formiguinha, né? Mas são esses trabalhos, né? Essas ações que vão modificando aos poucos as pessoas. Bem legal. Que possa servir de incentivo para outras pessoas também, né? Para outras. Sim, a nossa palestra, inclusive, fica gravada, né? Pessoal, se vocês quiserem, então, assistir depois, mandar o link, né, para alguém que perdeu, que vocês sabem que estava acompanhando. Lembrando que é do nosso interesse que todas as pessoas tenham acesso às palestras anteriores também e que a lista de presença fica aberta, né? Então, vocês podem assistir, registrar a presença em outro momento. Às vezes, né, tem pessoas que estão aí, então, não tem como, né, por condições pessoais, não tem como assistir a live na hora. Vocês perdem a participação no chat, que é mais dinâmica, mas não perdem a oportunidade de ouvir os nossos palestrantes tão especiais como a Samira. Obrigada, então, Muito Samira. obrigada. Obrigada. E a gente espera vocês no nosso encontro na semana que vem, na terça-feira, às 18h30, então. Boa noite, boa quarta-feira para todas e todos. Boa noite, pessoal. Obrigada pela participação. Até mais.